Prezados cursistas, sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura Plena em Matemática. Hoje estaremos dando início à nossa disciplina de Estruturas Algébricas. É uma honra poder estar convosco mais uma vez. Hoje, na nossa aula de abertura, daremos início aos nossos conteúdos com uma introdução aos números inteiros. Por estrutura algébrica do conjunto dos números inteiros, entendemos que o conjunto dos números inteiros é um conjunto de propriedades que dizem respeito a duas operações habituais, quais sejam a adição e a multiplicação, bem como a ordem definida no conjunto dos inteiros pela relação de ordem que chamamos menor. Introduziremos as operações de adição e multiplicação no conjunto dos números inteiros de forma axiomática, isto é, a partir de um conjunto de axiomas ou postulados, propriedades básicas que são admitidas a princípio e caracterizam essas operações no conjunto dos números inteiros. A partir desse conjunto de propriedades axiomáticas, deduziremos algumas outras propriedades também elementares e conhecidas por todos nós. Porém, essas propriedades são demonstráveis, isto é, são dedutíveis a partir de axiomas básicos. Admitiremos axiomaticamente que existe um conjunto dos números inteiros, cujos elementos são chamados números inteiros, havendo neste conjunto dois elementos destacados e distintos, que são o elemento 0 e o elemento 1. Admitiremos também que no conjunto dos números inteiros são definidas duas operações, a adição e a multiplicação, dizendo que a adição e a multiplicação são duas operações em Z. Queremos dizer que a adição e a multiplicação são duas funções, a adição definida no conjunto Z em Z e a multiplicação também definida no conjunto Z em Z, sendo que a primeira, ou seja, a operação aditiva, associa cada par ordenado de inteiros x, y a um único inteiro x mais y, chamado soma de x e y. E a segunda operação, a operação multiplicativa, associa a cada par de inteiros x, y a um único inteiro x vezes y, também denotado por xy, quando isto não gerar uma ambiguidade, e nós chamamos produto de x e y. Nos números inteiros, as operações aditivas e multiplicativas admitem as seguintes propriedades: a propriedade associativa, comutativa e o elemento neutro. A saber, o elemento neutro da adição é o número 0, e o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Consideremos a adição a mais x igual a b, a, x e b números naturais. Em particular, vamos considerar a igual a 6 e b igual a 1. Assim, temos que 6 mais x é igual a 1, ou então x é igual a 1 menos 6. Como 1 é menor que 6, a diferença 1 menos 6 não está associada ao conjunto dos números naturais. Esta dificuldade encontrada é a necessidade de se efetuar a subtração para qualquer dois números naturais. Foi um dos fatos que impulsionou o estudo que levou à formalização dos números inteiros. O que foi feito diante dessa problemática? Ao conjunto dos números naturais, acrescentaram-se todas as diferenças b menos a, com b menor do que a, formando um novo conjunto. Os elementos deste novo conjunto são as diferenças b menos a, com a e b naturais. Observemos na tabela ao lado as diferenças b menos a, onde a e b pertencem ao conjunto dos números naturais. Podemos observar que, mesmo a e b pertencendo ao conjunto dos números naturais, o resultado dessa subtração não pertence ao conjunto dos números naturais, porque nós temos um b maior que a. Então, essa subtração a menos b não vai existir no nosso conjunto dos números naturais, porque nós teremos números negativos. Com isso,
O resultado dessa subtração gerou um novo conjunto, que é o conjunto que chamamos de conjunto dos números inteiros. O conjunto das diferenças 0 menos 1, 1 menos 2, 2 menos 3, 3 menos 4 é representado pelo inteiro menos 1, notação inspirada na diferença 0 menos 1. Analogamente, o conjunto das diferenças 0 menos 2, 1 menos 3, 2 menos 4 é representado por menos 2. Assim, sucessivamente, para cada sequência de diferenças, associamos um elemento do conjunto dos números inteiros. Denotamos o conjunto Z e o representamos por Z é igual aos números negativos, o 0, e os números positivos. Geometricamente, representamos o conjunto dos números inteiros por pontos em uma reta. Por exemplo, observemos essa reta. Temos cada número desse marcado por um ponto nessa reta numérica, com a origem em 0. Como Z é uma extensão do conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. A representação de Z como pontos de uma reta facilita a compreensão das operações adição e subtração em Z, que veremos a seguir nas demais unidades. Vejamos alguns subconjuntos de Z com sua respectiva representação, os quais são destacados em diferentes situações de aprendizagem. Nós temos o conjunto dos números inteiros não negativos, que são formados pelo 0 e os números inteiros positivos. Temos o conjunto dos números inteiros positivos e também temos o conjunto dos números inteiros positivos, com exceção do 0. Esses conjuntos são representados pelo 0 e o conjunto dos números e os números inteiros positivos, e o conjunto dos números inteiros positivo, com exceção do 0, ele é representado pelo conjunto dos números inteiros positivos, com exceção do 0. Da mesma forma, temos a representação do conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, este conjunto ele agrega os elementos que são negativos, com exceção do 0, que são inteiros e que são negativos. Como atividade, para fins de discussão, gostaria que vocês fizessem uma viagem na história da matemática e trouxessem até nós o surgimento dos números, como os números surgiram, como eles estão representados, qual procedimento que esses números passaram, a evolução que esses números passaram, desde os primórdios até chegar no conceito de números que utilizamos hoje em nosso cotidiano. Tragam essa discussão, escrevam no fórum de discussão e vamos interagir. Até mais. Desejo a vocês bons estudos e vamos juntos neste curso de estruturas algébricas. Bons estudos!